Uma boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, o Pai, com todos os irmãos, amigos e simpatizantes da nossa fé cristã. Quero desejar uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus possa invadir a todos os corações, famílias, e quero desejar os meus sinceros sentimentos às pessoas que estão sendo afetadas em nosso estado, as famílias que estão sendo deslocadas, que Deus possa ajudar de alguma maneira a elas, as crianças, os animais, e dar muita fé para que elas possam contemplar algo novo em suas vidas. Amados, hoje à noite nós não viríamos aqui falar ou fazer essa transmissão. Deixaríamos ela mais para o final de semana. Mas aproveitando não do momento, porque de modo algum esse momento pode ser oportuno, mas de fato o Senhor nos comissionou a estar falando hoje à noite sobre perdão. Na transmissão passada, os amigos que nos acompanharam viram sobre a importância do Senhor nos aumentar a fé, sobre o Senhor nos aumentar o amor para com o nosso próximo. Mas antes de tudo, meus amados irmãos, para que a gente possa liberar perdão e amor, nós precisamos ser sarados, nós precisamos ser curados. Nunca houve outro tempo a qual a necessidade do ser humano voltar a Deus, voltar à obediência ao Criador, voltar à intimidade com o Criador. Amados, posso ser criticado por falar a verdade, mas como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, fiz-me acaso vosso inimigo, vos dizendo a verdade? De modo algum. E conhecereis a verdade, disse Jesus Cristo, e ela vos libertará. Amados irmãos, a palavra nos diz no livro de Ezequiel que se o atalaia vir que ver a espada e não avisar o povo, estes serão cobrados daquele que deveria ter avisado. Os sinais à nossa volta são gritantes. Tudo está indicando que o universo em si está diferente. Mas eu te convido hoje à noite a focar no perdão, no nosso perdão para o nosso próximo, no nosso perdão para com Deus. Hoje nós traremos uma transmissão um pouco diferente das quais estamos acostumados a examinar um único texto, mas iremos fazer algumas análises dentro de textos em paralelos para que a gente seja curado, que a gente seja sarado, para que Deus possa sarar essa terra, para que Deus possa mudar a situação. E amados, vejam que não adiantaria eu vir aqui essa noite e dizer, olha, as coisas irão mudar, as coisas vão ficar bem. Porém, é necessário que a gente converta o nosso caminho a qual nós vínhamos vivendo, a qual nós vínhamos praticando. Amados, é necessário que a gente se converta, que a gente mude o nosso raciocínio e que a gente tenha uma verdadeira fé, esta fé que produza frutos de perdão, de amor, de paz e de obras. Amados, os sinais à nossa volta, como eu disse antes, estão gritando. Eu poderia falar sobre Mateus capítulo 24, sobre os sinais a qual o Senhor Jesus Cristo disse que viriam sobre a terra um pouco antes de sua vinda. Mas esse não é o tema desta noite.
Porém, todos sabemos o que o Senhor nos disse que viria com mesclas de misericórdia, para que o povo se arrependa, para que o povo receba perdão, para que o povo libere perdão, para que o Senhor sare a terra e para que o Senhor venha buscar um povo fiel e de boas obras. Os irmãos que me conhecem, os amigos, até mesmo aqueles que não creem no Evangelho, eu entendo, respeito, não obrigo ninguém a concordar ou aceitar o que assim está escrito na palavra de Deus. Porém, todo homem não pode duvidar de que as coisas estão diferentes. Amados, a fé se esfriou, o amor pelo próximo quase que se apagou. É cada um buscando satisfazer o seu ego, a sua soberba, a sua ganância. E Deus se mostrando mais uma vez como controlando os 4 ventos, ao qual ele usa os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, para executar juízo na terra. Então, o porquê que está acontecendo isso hoje na terra? Amados irmãos, todos sabem que o livro mais difundido em todo o mundo se chama Bíblia Sagrada. Todos entendem que ali está descrito o que iria acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer. O meu papel é avisar o povo, ensinar o povo com a luz que me foi confiada, porque o conhecimento é de Deus, ao povo se converter dos seus maus caminhos, a liberar perdão e receber perdão. Os irmãos que têm as suas Bíblias, desde já, meus amados, sabem que a gente não vem aqui para ofender a fé, o credo de alguém, nem defender uma placa de instituição religiosa, o nome de um padre, de um pastor. A gente vem aqui defender a palavra sagrada, a Bíblia, a qual o nosso mestre e professor se chama Jesus de Nazaré, a qual 2000 anos atrás previa que tudo isso estaria acontecendo nos dias de hoje. Todos nós ouvimos, mas é verdade, eu já ouvi falar, mas nunca foi tantos sinais à nossa volta. E uma coisa que eu e você, e até mesmo aquela pessoa que se professa ateísta ou cética, não pode discordar do que eu vou falar agora, é de que as coisas estão diferentes. E que existe uma força maior, como eles costumam dizer, a qual está mostrando de que tem o poder. Amados, aos cristãos, aqueles que têm a fé, se chama o Criador, Deus, o Pai. Este está mostrando que é tempo de nos arrependermos, é tempo de buscarmos a face dele. E tudo isso, meus amados, é necessário que se cumpra. Jesus Cristo nos disse que tudo, exatamente tudo seria cumprido. Nem um tio ou um jota se passaria. Os irmãos que têm as suas Bíblias, nos acompanhem no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Lucas, capítulo 6, versos 36. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dais e vos será dado. Porque do que a medida que vos medir, vós sereis medidos. E na medida com que vocês pesar, vocês serão pesados. Vejam, meus amados, vamos fazer uma análise do que o Senhor Jesus Cristo nos disse aqui. E de forma bem simples nós vamos entender
claramente o que ele está querendo nos dizer aqui, sem aprofundar muito o nosso estudo no dia de hoje, porque nós trazemos um tema aqui para perdão com Deus e perdão com o nosso próximo. Só assim o Criador irá sarar o nosso coração e a nossa terra. Nós devemos ser misericordiosos, não devemos julgar o nosso próximo. E nem vamos entrar no assunto de quantas são as pessoas que hoje julgam o seu vizinho, a sua vizinha, a pessoa que mora no seu bairro, na sua cidade. Todos sabem, na maneira com que nós julgar, nós seremos julgados. E na maneira com que nós condenamos, nós seremos condenados. Amados, a palavra nos diz para que a gente perdoe a este. Vejam o que nos diz em outra passagem. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Vejam, Jesus Cristo nos dizendo isto um pouco antes dos apóstolos pedirem para que o Senhor aumentasse a fé deles. Na transmissão passada nós falávamos sobre o Senhor aumentar a nossa fé. Então hoje, com a nossa fé aumentada, meus amados, aqueles que não viram a transmissão passada, podem acessar aqui mesmo pelo Facebook ou mesmo pelo meu canal no YouTube. Lá está salvo o vídeo e eu te convido a ver ele, a compartilhar, para que mais pessoas possam ter a fé aumentada, para que através da fé eu possa ser perdoado com Deus e perdoar ao meu irmão. Amados irmãos, hoje estamos passando por uma grande dificuldade no estado e as previsões talvez são alarmantes, mas eu quero dizer para aqueles que talvez irão me criticar por vir aqui nesta noite falar sobre este assunto de perdão, mas é necessário. Muitos podem me criticar que eu estou debaixo de um teto, sem um suposto alagamento. Porém, eu quero dizer para você que é tempo de você pedir perdão, tempo de você liberar perdão, tempo de eu ser curado, tempo de eu ser transformado, quando os sinais à nossa volta estão nos avisando que algo está prestes a acontecer. E irmãos, não será o tema desta noite, mas não é o aquecimento global, não é as queimadas, não é o desmatamento que está trazendo tudo isso sobre a terra, mas sim a desobediência, a desagradação, a imoralidade e o pecado do ser humano, a qual subiu às narinas de Deus. E Deus, neste momento, está se lembrando do nosso pecado, está analisando e avaliando. A palavra de Deus diz que Ele pede para que a gente se arrependa, para que a gente zele e que a gente não volte a cometer os mesmos pecados. Então o tema de hoje à noite é sobre perdão, perdão para o nosso próximo. Você vive com mágoa? Você vive triste? Você vive aborrecido? Preocupado? Saiba que tudo isso, meu amado irmão, é porque você não liberou perdão. É porque você não buscou o perdão. Mas nessa noite eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua casa, pela proteção, pela provisão que o Criador tem dado a você, para que você esteja aqui conosco nessa noite através dessa ferramenta, aprendendo mais com Ele, para que agora você seja transformado, para que agora você possa contemplar uma diferença. Amados, vocês vão me perguntar, tá, mas e adianta eu me arrepender? Adianta eu perdoar? Adianta eu obedecer?
adianta, meus amados. A história nos relata que Deus estava prestes a destruir uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, duas cidades a qual ficavam situadas perto do rio Eufrates, no Egito. E ali os homens viviam segundo seus costumes, as suas vontades, maus uns com os outros, gananciosos, soberbos, vaidosos, incrédulos, adorando outras divindades. E a palavra nos diz que Deus destinou com que fossem então todos mortos naquela terra, que aquelas cidades fossem destruídas. A palavra nos diz que Deus os envia anjos àquela cidade para avisar o povo. Mas o povo ele era tão mau, o povo era tão ruim, o povo não queria saber de Deus, que até mesmo os habitantes daquela cidade quiseram abusar dos anjos de Deus, quiseram praticar imoralidade com os anjos de Deus. Veja que a palavra nos diz que Ló era obediente a Deus, que Ló temia a Deus, que Ló perdoava, que Ló pedia o perdão de Deus. E por isso a palavra nos diz que Ló abrigou os anjos de Deus em sua casa sem saber. E então Ló foi avisado, obedeceu, se converteu. E vejam que Ló, ele é salvo, meus amados irmãos. A mulher de Ló, ela olha para trás e vê tudo que está lá e vira uma estátua de sal. Mas o que eu quero dizer para você, se Deus não poupou nem os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra, se Deus não poupou nem os anjos que se rebelaram no céu, na grande rebelião de Lúcifer, e os expulsou de lá, será mesmo que Deus poupará hoje uma humanidade perversa, uma geração rebelde? Então é tempo de nós nos arrepender, obedecer e perdoar. Amados irmãos, a palavra nos diz que caiu pedras de fogo naquela cidade e destruiu a todos. Mas Ló, homem obediente, homem bom, homem que guardava os mandamentos da lei de Deus, homem este que perdoava, homem este que amava o seu próximo, foi salvo. Vejam então a necessidade de hoje eu e você imitar a Ló e fazer como ele. Amados, a palavra nos diz aqui que é para nós olharmos para nós mesmos, não é para nós olhar para o outro, é para olhar para dentro de nós. Se o nosso irmão pecar contra nós, repreende, diga que ele está errado, mas não brigue. A violência gera mais violência, disse o Senhor, para retribuir o mal com o bem. Sendo assim, irmão, se o nosso próximo se arrepender, é para nós perdoar. Por que é necessário que a gente perdoe o nosso próximo? Porque Deus nos perdoou sendo maus. Veja que se o nosso irmão até mesmo pecar 7 vezes no dia, e 7 vezes no mesmo dia ele disser arrependo-me, perdoa-me. Então, meus amados, devemos liberar perdão. Devemos buscar perdão. E vejam no livro de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, nos diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém vocês não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amados, é um tema tão pouco delicado e necessário que falamos, mas devemos perdoar os homens, para que Deus nos perdoe. E se você não liberar perdão, não importa se aquela pessoa te feriu, te magoou, se você está errado e ela está certa, perdoe. Quem vai retribuir
é o Criador. Até mesmo se essa pessoa, depois de perdoada, não retribua, deixe. É Deus quem nos retribuirá. A palavra de Deus nos diz claramente que mais é feliz aquele quem dá do que quem recebe. Se, porém, nós não perdoar os homens, tampouco nosso Pai perdoará as nossas ofensas. Então é necessário que a gente perdoe, que a gente busque obedecer a Deus. Quando vocês estiverem orando, perdoa. E se vocês têm alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Marcos, capítulo 11, versos de número 25. Quando nós estivermos orando, perdoamos a quem nos tem ofendido, para que o nosso Pai que está no céu também nos perdoe. Amados, vamos falar sobre o que está acontecendo agora nas redes sociais. Nós estamos vendo stories, insights sobre orar pelo Rio Grande do Sul, rezar pelo Rio Grande do Sul. Gratificante e louvável a Deus. Devemos fazer isto. Mas mais ainda, quando nós estivermos rezando e orando pelo Rio Grande do Sul, para que Deus possa cessar a chuva, e nós vamos ver aqui na frente, logo mais, que se cumpre a palavra, meus amados irmãos. A palavra está dizendo aqui, e eu te convido a ficar, e você vai ver como Deus é claramente taxativo em dizer o que Ele vai fazer se a gente perdoar, se arrepender e obedecer. Ele vai fechar os céus, Ele vai fazer com que pare a chuva. Não é porque eu digo, mas é porque a palavra dele me diz. É porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu oro para que Deus estabilize a conexão na internet e estabilize a energia elétrica para que não dê uma queda durante a nossa transmissão, porque nós vamos ver como nós podemos sarar a nossa terra, sarar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa comunidade. Amados, quando nós estivermos rezando pelo Rio Grande do Sul, vamos perdoar aquele que nós temos algo contra, vamos liberar perdão, vamos pedir que Deus perdoe aquela pessoa que ela não sabia o que estava fazendo. Vamos imitar a Jesus Cristo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sendo assim, meus amados, vamos nos suportar uns aos outros e vamos também perdoar uns aos outros. Se o Senhor nos perdoou, vamos perdoar o nosso próximo também. Entendendo isso sobre o perdão para o nosso próximo, meu amado, sabe? Você pode sarar essa dor dentro do teu peito. Você pode fazer com que você tenha um sono agradável novamente, que você ponha a cabeça no seu travesseiro, você não fique preocupado, nervoso, aflito, angustiado, se você simplesmente liberar perdão. Muitas das vezes, como eu falava na transmissão passada, o milagre não chega até nós, porque você vai no culto, você vai na missa 1, 2, 3 vezes por semana, você ora, você lê a Bíblia, você faz tudo, você faz obras, você alimenta, você veste, mas você não está perdoando. É isto que falta dentro de ti. Falta que você não pode julgar, falta que você não precise, você não pode condenar, você não pode pesar, você não pode medir o próximo. Veja, nem Deus julgará o povo, a palavra diz, mas Deus entregou o julgamento a seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo julgará o povo. Seremos pesados como obedientes ou desobedientes. Amados, o tempo é agora. Os sinais estão claros à nossa volta. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul está sendo acometido com chuvas torrenciais. E nós não podemos dizer que são sinais de que algo está prestes a acontecer.
que é sinais de que temos que se arrepender e perdoar. Temos que perdoar, meus amados. Você que está aí na sua casa, alimentado, quente, abrigado, você tem tempo para se arrepender, para se converter dos teus caminhos, para liberar perdão, para que Deus te perdoe, para que Deus me perdoe também. Talvez nós não tenhamos tempo, talvez seremos pegos de surpresa, como muitos foram pegos de surpresa. E meus ternos sentimentos a estas famílias, que Deus as ajude e que os anjos do Senhor possam orientar elas da melhor maneira possível, meus amados. É momento da gente ajudar as pessoas, é momento de a gente amar as pessoas, é momento da gente perdoar as pessoas. Vejam de que, sabe, eu estava orando antes dessa transmissão e dizia: Senhor, mas é um tema delicado, é um tema a qual talvez as pessoas não querem ouvir, eu não sei como falar. E Ele me disse: vai e fala as minhas palavras. Então eu poderia ficar na minha cama, deitado, assistindo, lendo, poderia ficar com a minha família tomando chimarrão, mas eu vim aqui dizer para você, dizer para mim, dizer para aqueles que irão assistir, para perdoar, para que Deus possa perdoar a nós, para que Deus possa sarar a nossa terra, para que Deus possa fechar o céu e pare de chover. Desta forma, meus amados, nós temos tempo e esse tempo é agora. Você deve estar se perguntando: mas esse evento é um evento climático a qual sempre aconteceu. Vejam só, hoje assistindo a reportagem, o entrevistador lá falava que na cidade de Santa Maria só hoje choveu 400 e poucos milímetros, algo assim. Não sei se foi só hoje ou é o acumulado da semana, mas a qual é uma marca histórica a qual nos últimos 21 anos não tinha acontecido. E você se pergunta: tá, mas então sempre aconteceu seca, sempre aconteceu enchente, sempre aconteceu. De fato, sempre aconteceu. Sempre o Criador mostrando que é soberano, que não adianta, somos todos iguais, somos pó da terra. Aqui está mostrando como foi durante a pandemia. Morria o rico, morria o pobre, morria o preto, morria o branco, morria o gringo, morria o alemão. Todos somos iguais, meus amados. É tempo de nós arrependermos, de liberarmos perdão, de buscarmos a Deus, de voltarmos a Ele, para que possamos ser salvos, para que possamos ser protegidos. Ló fez a sua parte e foi salvo. O resto daquele povo, daquela cidade de Sodoma e Gomorra, não fez como Ló, e todos foram mortos. Que não seja o meu caso, o seu caso, de sermos levados. Então vejam, o que eu quero dizer nessa noite com tudo isto? Devemos perdoar. E eu louvo a Deus pela tua vida e porque agora você está perdoando aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te entristeceu. Perdoe, meus amados. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor sare a nossa terra e que o Senhor conforte essas pessoas. Também eu quero dizer aqui já, nessa transmissão, aproveitando, amados, aqueles que podem, procurem os órgãos de assistência sociais das suas cidades e estejam doando alimentos, agasalhos, cestas básicas, materiais de higiene, de limpeza. Aqueles que podem estejam indo até os locais atingidos, não somente lá na parte baixa do estado, mas na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, na cidade vizinha. Esteja auxiliando o seu próximo, porque certamente a recompensa virá do céu. É momento de nós usarmos tudo isso para um aprendizado. Adianta eu ter muitas posses, muito dinheiro? Adianta eu ter... Adianta? Não adianta.
somos todos pegos, estamos todos na mesma rede, meus amados. Então, se eu e você nos ajudar, nós seremos fortes. Agora, se nós, perdão, meus amados, se nós continuarmos sendo individuais, pensando em nós mesmos, nós seremos pegos e levados de surpresa. De surpresa não, porque o Senhor está nos mostrando que há tempo de se arrepender e o tempo é agora. O tempo de liberar perdão e ser perdoado é agora. Amados irmãos, aqueles que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando no livro de 2 Crônicas. Abram suas Bíblias em 2 Crônicas. Como eu disse antes, meus irmãos, a transmissão de hoje, ela foi meio de urgência. E não foi somente de minha vontade, mas da vontade do Senhor, porque Ele me constituiu como atalaia para avisar o povo das coisas que estão e brevemente hão de acontecer. Não faço mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como eu disse, se eu fosse fazer a minha vontade, estaria deitado, dormindo, tomando chimarrão com a minha família, estaria fazendo qualquer outra coisa, menos perdoando, ensinando a perdoar, e ensinando a receber perdão, para que Deus possa sarar a nossa terra, para que Deus possa fechar os céus, para que a chuva cesse. Povo do Rio Grande do Sul, é momento de nos solidarizar com o nosso semelhante. É momento de nos doarmos ao nosso próximo. É momento de buscarmos o nosso próximo, dar de comer, de vestir, dar de agasalhar, dar abrigo. Jesus nos ensinou desta maneira: porque tive frio e me vestistes, porque tive fome e me destes de comer, porque tive medo e me deste segurança. Todas as verdes que fizerdes a um desses pequeninos, a mim fizestes, diz o Senhor. Todas as verdes que nós ajudar o nosso próximo, nós estaremos fazendo para o próprio Senhor Jesus. E então o nosso Pai Celestial, o Criador, nos recompensará, meus amados. Mais uma vez eu digo, não estava programado para hoje à noite falar sobre o perdão, mas fui comissionado pelo Senhor para estar aqui com vocês. Eu quero agradecer àqueles que estão interagindo conosco, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que irão nos acompanhar. Amados irmãos, eu quero aqui, antes de entrar no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, onde Deus fala exatamente sobre o que está acontecendo, e Ele nos dá um método de que pode fazer com que tudo isso passe, de que tudo isso mude e de que o sofrimento termine. Vejam, eu quero saudar os irmãos que estão conosco, interagindo: Lucimar, Tiago, Joana, Joel, Juliana, Salete, Luiz, Amanda, Sayuri, Marli. Os irmãos que estão aqui conosco, os outros a qual eu não citei o nome, vejam que hoje, da maneira que o Senhor achou por bem fazer com que eu estivesse de minha casa, trazendo talvez conforto, fé, ânimo, esperança às pessoas que têm enfrentado essas dificuldades no estado em si, notam que o Senhor deseja intimidade com nós, com a sua criação.
Vejam o que diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 em diante. Eu vou dar um tempo para os irmãos pegarem as suas Bíblias, tirem ela da estante, tirem ela da partilheira, tirem ela da onde quer que ela esteja fechada ou aberta em uma página e abram no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Vamos ler o versículo 12 primeiro, meus irmãos. Aqui está o antídoto, aqui está o manual para o povo de Deus, para a criação de Deus ser sarada, ser curada, ser protegida e receber uma nova esperança em dias melhores. Os sinais irão continuar acontecendo à nossa volta, para que o povo se arrependa e se converta de seus caminhos, para que o povo se dedique numa entrega completa ao Criador. Amados, a terra, a água, o ar, terra, água, ar, são 4 elementos, meus amados. Fugiu da minha memória o 4º elemento. Terra, ar, água e fogo. Era o fogo, o 4º elemento. Terra, água, ar e fogo. Elementos esses da natureza. Elementos esses que foram criados por Deus para executar juízo. E vejam que esses elementos o Criador tem nas suas mãos. E muitos céticos e ateístas, e muitos daqueles que creem na teoria da evolução, podem dizer que é a natureza se vingando. Não é, meus amados. Não é a natureza se vingando. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é justiça, Deus é espírito e fogo consumidor. Este Deus, Pai, deseja que hoje, deseja que neste momento, você perdoe o teu próximo, para que você possa ser perdoado. Vejam o que diz o versículo de número 12 do capítulo 7 do livro de 2 Crônicas. O Senhor apareceu de noite e disse, o Senhor apareceu a quem? A Salomão. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para templo de sacrifício. O Senhor naquele momento temporal, ali estava acontecendo que estava tendo um encontro com Salomão, dizendo que teria escolhido aquele tabernáculo para que o povo fosse até aquele tabernáculo e orasse a Deus para que Deus perdoasse os pecados dele e sarasse a terra ou as dificuldades que aquele povo estava enfrentando. Entendendo isso, trazendo hoje num período, numa cronologia para o momento presente, nós vamos entender de que o templo hoje é o nosso coração, não um templo de pedra, mas templo de carne, aonde o Senhor verdadeiramente deseja habitar, aonde Ele diz no versículo 13, lá naquele momento e nesse momento de agora, no versículo 13, quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém, meus amados? Vamos entender em poucos minutos o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Sobre o perdão que falávamos, se cumpre nesta passagem. E vejam de que antes que o Senhor nos sare, antes que o Senhor nos cure, antes que o Senhor feche os céus para que a chuva pare, nós precisamos dar um passo de fé, de perdão, de arrependimento e de obediência. Vejam que aqui o Senhor está dizendo que se o povo que se chama pelo nome de Deus, o povo que se chama cristão, o povo que diz ter fé em Deus, o povo que reza a Deus, o povo que ora a Deus, se esse povo perdoar as outras pessoas, o próximo, em oração, nós aprendemos minutos atrás, Deus nos perdoará. Então é para nós. Se esse povo que se chama pelo nome de Deus se humilhar, primeiramente, humilhar, orar, buscar a Deus, se converter dos seus caminhos, então Deus nos ouvirá do alto dos céus. Amados, antes é necessário que a gente se humilhe, ore, reze, busque a Deus, peça perdão, libere perdão e se converter dos maus caminhos. Amados, vejam de que até mesmo os ateus, os céticos, ou até mesmo as outras pessoas que professam outro credo, elas hoje estão dizendo: Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E como Deus terá misericórdia? E como Deus fechará as nuvens do céu para que não chova, como ele está descrevendo na passagem aqui? Precisamos nós liberar perdão, nos humilhar e se converter dos maus caminhos. Vejamos aqui que então, fazendo isto, o Senhor pode modificar as circunstâncias que estão à nossa volta. Vejam de que hoje a sociedade, ela se esquece de Deus e se esquece também de amar o próximo, de alimentar o próximo, de perdoar o próximo, de vestir o próximo, de abrigar o próximo, onde a inversão de valores hoje fala mais alto. Vejam de que tudo seria mais fácil se nos dias de tempo bom, nos dias de tempo ensolarado e com sol, este povo não estivesse praticando maldade, esse povo não estivesse maquinando em seus corações imoralidades, bebedices, vícios, contendas, injúrias, afrontas. Veja, se a humanidade estivesse desde o princípio, desde o tempo do jardim do Éden, obedecendo a Deus, o pecado e a maldade não estaria introduzida no ser humano. Vejam que Deus não poupou a humanidade, como foi nos dias de Noé. Diz a Escritura que será na volta do Filho do Homem, será na volta de Jesus. Então é necessário que a gente se humilhe, ore e busque a Deus e se converta desses caminhos, porque nós temos tempo, e esse tempo é agora, de mudarmos a perspectiva e o modo a qual a gente tem vivido os dias, visto os dias e planejado os dias ali na frente. Deus é soberano, queira você ou não aceitar, queira ou não a humanidade aceitar, Deus controla os 4 elementos,
estão nas suas mãos. Então, fazendo isso, meus amados, Ele nos diz que nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nos dará perdão e nos fará ainda uma promessa ainda melhor. Vejam que, meus amados, para finalizarmos essa transmissão, o Senhor nos promete que de agora em diante os ouvidos deles estarão abertos e os olhos deles atentos à oração que nos fizer. Então, como que Deus pode ouvir a nossa oração? Como que Deus pode agora atentar para nós que iremos rezar pelo Rio Grande do Sul? Que a gente libere perdão, que a gente se converta, que a gente ame, que a gente tenha intimidade com o Criador e que Deus nos ajude a superar mais esta batalha a qual temos diante de nós, a quais me sinto, meus amados, desejando meus sentimentos a essas pessoas. A gente não tem palavras para descrever a dor, a tristeza, o sofrimento dessas pessoas as quais estão perdendo ou irão perder tudo. Mas, meus amados, aqueles que estão com vida, que Deus dê força, que Deus dê coragem e que vidas possam ser restabelecidas. A oração será ouvida. Os olhos do Senhor estarão bem abertos e os seus ouvidos bem atentos à nossa oração e pedido. Nesse momento a qual nós devemos se colocar no lugar do nosso irmão. Porque o Senhor promete, após nós fazermos isto, fechar os céus para que não chova e ordenar aos gafanhotos que não consumam a terra, ou enviar a peste, a dificuldade entre o povo. É somente desta forma, meus amados, que o Senhor pode mudar a circunstância. Que Ele nos ajude e que Ele nos dê muita força e que a gente possa enviar forças aos nossos irmãos que estão passando por isso nessas cidades. As previsões são severas, são gritantes à nossa volta. Você que pode ajudar o próximo, ajude, não meça esforços. Você que pode ajudar com valores, com comidas, com água, com materiais de higiene, como eu falava no início da transmissão, com abrigo, ou você que pode ajudar com mão de obra, ajude, meu amado. Libere perdão, para que o Senhor sare a nossa terra, para que o Senhor sare o nosso coração, para que a gente se torne pessoas melhores. A pandemia, a qual passamos e enfrentamos e vencemos, nos mostrou de que somos todos iguais e de que o Criador, Deus, o Pai, é soberano. É momento de reflexão, de usarmos essas dificuldades para vermos o verdadeiro valor da vida. Então, que Deus nos abençoe. Aqueles que podem também ficar em casa, fiquem. Não ponham as suas vidas em risco, porque a palavra de Deus nos diz para não tentarmos a Ele. Então, nesse momento, cada um faça aquilo que o Senhor orientar. Mas o que eu digo para você fazer ainda hoje, em oração, em reza, como você queira chamar, perdoe o seu próximo, meu amado. Perdoe o seu próximo sem medidas. Ame o seu próximo sem medidas.
para que Deus possa nos perdoar. Nós sendo maus, Deus nos perdoou. Nós, mesmo sendo maus, demos frutos bons. Quem dirá nosso Pai? Então Ele nos dará coisas boas. Ele poderá mudar a nossa vida. Ele poderá sarar o nosso estado, o nosso país, a nossa terra. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente noite. E lembre-se, procurem os locais de coletas do seu município. E podendo, doem abrigos, doem agasalhos, alimentos, água, material de higiene e de limpeza. Aqueles que podem, doem serviço e estejam ajudando o próximo. Não adianta estar tudo bem comigo se o meu vizinho, se a pessoa do meu bairro, da minha cidade ou de outra cidade está passando por um momento de apuro, um momento de necessidade, um momento de força. Vamos lá, vamos ajudar. Vamos até lá para que a gente consiga juntos mostrar o verdadeiro significado do amor, do perdão, para que a gente possa ser transformado. E vejam que a semana está na metade, mas eu quero ouvir testemunhos amanhã, no decorrer dos dias, de que o Senhor começou a ouvir a nossa oração, de que o Senhor já começou a trabalhar. E se eu e você começar essa mudança, eu garanto que se estenderá essa corrente. Eu garanto que essa união fará mais força. E nós conseguiremos abranger mais e mais famílias. Comente o vídeo, curta, compartilhe, indiquem aos seus amigos, indique a sua família. E, meu amado, eu quero, para finalizar essa transmissão, te fazer um convite para você provar e ver. Procure aquela pessoa a qual te feriu, procure aquela pessoa que te magoou, e hoje mesmo à noite, faça isso, meu amado, para que você seja curado, para que você seja transformado, para que essa transformação comece por você, e através de nós essa transformação se espalhe pelo estado, pelo país e pelo mundo. Que essa seja a sua escolha de hoje à noite, a procurar aquela pessoa que te magoou, que te feriu, e dizer para ela que você a perdoa, que você a ama e que está apagado aquilo que passou, aquilo que ficou lá atrás. Faça isso e veja a recompensa que Deus, o Pai, trará a você. Vamos fazer isso? Vamos provar o Senhor para que a gente possa ver que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode enviar mensagem a ela, mas não deixe de fazer. Vamos nos colocar no lugar do nosso próximo, nesta luta a qual todos nós estamos enfrentando. Aquela história de que se a dor do próximo não nos entristece, então algo de errado está em nós. Então é o momento de nós nos colocarmos no lugar do nosso semelhante e que o Senhor nos perdoe para que a gente possa ser perdoado. Tenham todos uma excelente semana. E se você tem fé, meu amado, se você tem saúde, se você tem força, agora pegue tudo isso e ajude o teu irmão, a tua irmã. Que Deus abençoe e retribua a cada um. Tenham todos uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Tchau.